Que a glória e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou o pastor João Paulo e este é o Palavra Acústica, começando mais um programa nesta segunda-feira ao vivo com vocês. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Receba aí aonde você está, em casa, no trabalho, no ônibus, no metrô, na faculdade, na escola, talvez você que esteja nos mais diversos lugares, você que está na presença do Senhor, um forte abraço e que a paz dele transborde em teu ser. Com muita alegria começamos hoje mais um programa Palavra Acústica. Eu quero desde já, talvez nós não tivemos o tempo hábil de mudar, né, o nosso convite dessa noite. Na noite do sábado, eu pessoalmente, minha família, minha igreja, parte da nossa igreja, nós fomos lá na igreja em Santo André, na igreja do Voz da Verdade. Foi uma noite inesquecível. Daqui a pouco vou falar sobre esse grande final de semana que tivemos na presença do Senhor. E só que nós fizemos o convite para o Samuel, que é um dos três irmãos do Brothers Music, que estaria conosco hoje aqui. Ele confirmou conosco no sábado, mas quem cuida da agenda do Brothers é a esposa dele. E ela ligou hoje para a Andressa, minha sobrinha, que é a minha produtora, e ela falou: olha, o Samuel ficou tão empolgado, com vontade de ir no programa, no Palavra Acústica, que ele falou que viria. Mas hoje ele tinha um convite já de muito tempo, numa igreja, ele tinha que ministrar hoje numa igreja e ele não se lembrou da agenda. Então, nós colocamos hoje na nossa rede social do Palavra Acústica, convidando os irmãos para assistir o programa de hoje, por causa do Brothers Music, mas na verdade o Samuel não pôde vir, então nós estamos remarcando essa entrevista com o Samuel Moisés, que é filho do pastor Carlos Moisés, do Voz da Verdade, eles que têm a banda Brothers Music, uma banda fantástica, muito legal o som deles, e pedimos desculpa, mas nós vamos remarcar talvez agora para o mês de maio, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui tirando dúvidas, como a gente sempre faz nos programas que nós não temos convidados. Eu, particularmente, eu gosto dos programas com convidados, sem dúvida, é muito legal. Como a semana que passou, nós tivemos aqui a presença do Mido Virgínia. Um abraço ao irmão, a todos que mandaram suas mensagens. Olha, eu estava lendo as mensagens depois fora do ar, porque acabou o tempo, eu fiquei lendo as mensagens, inúmeras mensagens. E eu quero agradecer ao carinho e ao bom senso que as pessoas tiveram, perguntas assim, olha, que mostram que o povo de Deus não é bobo e não é qualquer coisa que a gente pode realmente aceitar. Perguntas que eu não pude fazer ao Mi, porque o tempo já tinha... Eu li essas mensagens depois do término do programa, mas mesmo assim eu li todas e agradeço a enorme audiência do programa que passou na segunda-feira passada, tá bom? Então vamos lá, desde já vai mandando aqui a sua participação, embaixo do campo da sua tela aí, ó, você pode mandar o seu alô. Já tinha uma mensagem aqui desde as 18 horas e 41 minutos da Patrícia Souza. A paz, minha irmã, Deus abençoe. Ela pediu aqui, pede pro Voz da Verdade cantar Rio Azul e ore por mim e pela minha família, obrigado. Então, na verdade, não seria nem o Voz da Verdade estaria aqui, é o Samuel, que faz parte do Voz da Verdade, é pastor também do Voz da Verdade, mas hoje eles estariam aqui falando sobre o trabalho deles, que é dos três irmãos, o Samuel, o Daniel e a Cristiane, que formam o Brothers Music. É um show à parte, muito bom, e eles estariam aqui conosco hoje. Nós adiamos, porque ele teve um evento hoje, já marcado há muito tempo, tá bom? Então, você que tem uma dúvida dentro da palavra, vai mandando, porque, olha, é muito bom saber que o povo está curioso, sedento, querendo aprender a palavra de Deus. Eu vou começar lendo aqui as mensagens que nós já estamos recebendo. Como o povo de Deus é maravilhoso, né? Paz do Senhor, pastor, boa noite, Jacira.
Um abraço, minha irmã, Deus abençoe você, a senhora, viu? Obrigado pela tua participação, uma boa noite para vocês também. A gente sempre diz que a semana para mim começa depois do Palavra Acústica. Então, uma ótima semana a todos vocês. Irmã Márcia Sena, pastor, por favor, ore por toda a minha família, obrigado. Estaremos orando sim. Eu quero convidar você que me assiste, se você entrar, Omar, você pode pôr aí no GC o Face do Palavra Acústica? Você, acessando o Face do Palavra, você vai ver que todo dia eu posto ali uma mensagem. Hoje eu postei uma mensagem falando do final de semana maravilhoso que nós tivemos na presença do Senhor, e era um desejo momentos tão especiais, que é um desejo que eu gostaria que todos pudessem compartilhar. Tá aí, Face do Palavra Acústica, é facebook.com/Palavra Acústica, você acessa lá, manda a sua mensagem, pastor, pode colocar os nomes das pessoas que compõem aí a sua família, pessoas que estão precisando de oração, e eu pessoalmente anoto esses pedidos, levamos para a igreja. Na noite de ontem eu intercedi por todos que mandaram os seus pedidos de oração, e muito obrigado a quem tem confiado a este ministério conosco, tá bom? Que Deus ele é fiel, mas que Deus possa contemplar a sua necessidade e a sua fé, tá bom, queridos? Um abraço, minha irmã Márcia Sena. Augusto Lage, pastor, adoro o teu programa, é uma bênção. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu também adoro fazer esse programa, porque quando a gente fala adora, tudo que a gente possa adorar, somente aquele que exalta, que é exaltado acima dos céus, que é o nosso Deus. E falar o nome do Senhor, e vocês ouvirem também as coisas de Deus, realmente é uma questão da gente adorar, fazer algo para Deus. Então, muito obrigado pelo enorme carinho, muitas mensagens chegando aqui ao vivo para nós. A paz, pastor, que Deus abençoe o programa e a vida do Senhor. Ana Clara, muito obrigado, minha irmã, vocês também. A minha esposa, amor, e te amamos, beijo para você, meu amor, para Teté, para a família da irmã Andréia. Quero mandar um abraço para a minha família. Deixa eu contar aqui rapidinho, momento tietagem do pastor. Nesse final de semana nós tivemos 2 dias, na verdade foram 3 eventos que nós participamos. Desde a noite da sexta-feira nós tivemos a primeira vigília de 3 que nós vamos ter. A primeira foi nessa madrugada de sexta para sábado, que nós passamos da meia-noite às 5 da manhã. Essas 5 horas passaram como se fosse 2 horas, muito rápido. Louvamos ao Senhor, trouxemos uma meditação na palavra de Deus muito forte, oramos por 2, 3 ocasiões dentro da vigília, e depois nós encerramos com um café da manhã na igreja, e foi uma grande bênção. Todo mundo saiu alegre, comentando, jubiloso. Fomos para casa, descansamos um pouquinho, porque 5 horas da tarde nos reunimos de novo na nossa igreja, no novo templo. Pegamos um ônibus que saiu da porta da igreja e nós fomos lá para Santo André, na igreja do Voz da Verdade. E eu quero deixar aqui, não sei se há alguém ali da igreja, algum membro vendo Palavra Acústica, mas se tiver, transmita. Que carinho, que consideração, que recepção a igreja Voz da Verdade teve conosco. Para mim foi uma das noites mais especiais da minha vida como servo de Deus, porque eu recebi uma homenagem, não para o ego do homem, mas para a edificação do servo de Deus. Foi um ato lindo que eu passei ali com a minha igreja, graças ao bom Deus que cumpriu a sua palavra na minha vida, como há de cumprir na vida de todos que creem na sua palavra, e ao pastor Carlos Alberto Moisés, a sua esposa Liliane, o Samuel, a todos os irmãos da igreja, a Cristiane. Eu recebi uma homenagem ali muito linda e marcou para sempre realmente a minha vida. Muito obrigado. Foi uma noite, como eu postei, foi um show de verdade, porque para Jesus tem que ser um show. O culto
tem que ser um show para a glória de Deus. E foi um show de adoração, louvores como a gente ouve no CD, no DVD, ali ao vivo, não tem nada melhor. Faço questão que um dia você visite a igreja do Voz da Verdade. Fica no centro de Santo André, na rua Campos Sales, número 58. É uma galeria, uma igreja muito ampla, confortável, vale a pena. Os cultos são de sábado e aos domingos às 7h30 da noite. Tá bom? Fica o meu abraço aqui a todos os irmãos do Voz da Verdade. Reencontrei pessoas ali, amigos nossos. Então foi muito bom mesmo. E aí no domingo ontem, nós tivemos a celebração do culto na nossa igreja, que foi um culto maravilhoso também. Então, um abraço à nossa grande família, a quem eu chamo carinhosamente a família Novo Templo. Que bênção que Deus nos proporcionou durante esses 3 dias, viu? Seja para edificação do corpo em Cristo Jesus. Muito bem, olha aqui, ó, Sueli, a paz, pastor, o senhor pode me explicar uma coisa? Todo mundo que fala em línguas entende o que está falando? Não. Vamos ler isso aqui um pouquinho, irmã? Um abraço para a senhora, viu, irmã Sueli? A senhora ou você, não sei. Eu falo senhora por respeito, mas tem pessoas que não gostam de chamar. Eu tenho 40 anos de idade, parece que eu tenho mais, né? Eu sei. É a marca do evangelho na minha vida. Mas, com 23 anos eu já era ministro do evangelho e me chamavam de senhor. Eu não gostava muito, não. Mas depois eu entendi que era até uma questão de respeito. Então, às vezes eu falo senhor, você, então é educação. Muito bem, olha o que fala sobre a sua pergunta. Está aqui no livro de 1 aos Coríntios. Se todos que estiverem nos vendo aí têm um acesso fácil à sua Bíblia, é bom que você leia isso aqui, ó. Capítulo de número 14, tá bom? Eu vou ler o versículo 12 em diante. É bom que você leia todo na sua casa aí para você compreender. Depois da explicação, você lê e você compreende melhor. Paulo falando àquela igreja de Coríntios. Assim também vós, verso 12, como desejais dons espirituais, procurai abundar em cada um deles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua, ore para que possa interpretar, pois quem ora em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Entendeu? Então, em outras palavras, Sueli, você pode orar em línguas estranhas. O espírito é sujeito ao profeta. Você pode orar, mas você não pode, um exemplo, imagina eu vou ministrar um culto e naquele momento ali do avivamento eu sou tomado pelo poder de Deus, eu começo a falar em línguas estranhas para a igreja e oro em línguas estranhas e prego em línguas estranhas. Se não tiver ninguém que interprete, a Bíblia fala que o que ora em língua, ora edifica a si, mas não a igreja. Se for para falar em língua, que haja interpretação, que é uma manifestação também de um dom do Espírito Santo, a interpretação das línguas, e aí a pessoa que está falando vai receber a interpretação, quem tem esse dom do Espírito, e aí a igreja será edificada. Então ninguém pode dizer, eu fui numa igreja e na hora das línguas estranhas lá, eu fui muito edificado. Não tem lógica, né? Ser edificado por uma coisa que você não está compreendendo. Não confundam falar em línguas com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, porque há uma grande má interpretação bíblica, que naquele texto de Atos 2, as pessoas que falaram em línguas, elas estavam falando em línguas estrangeiras, outros idiomas de diversas regiões. A Bíblia explica isso lá, eu não sei porquê, acho que é um pouco de preguiça de ler até o final, né? Ou compreender. Então, não tem nada a ver o batismo com o Espírito Santo com aquelas línguas de Atos 2. Ali, o que foi falado em língua é que as pessoas que eram de outras nações, outros povos, línguas e nações, cada um se entendia no seu próprio idioma. Era uma manifestação, sem dúvida, o derramamento do Espírito Santo, mostrando que a igreja para Deus é assim,
é um só povo, uma só língua. Então, o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com línguas estranhas. Eu acredito muito que quando a pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela não pode ter só um dom, e um dom que edifique a si mesmo. São pelo menos 9 dons bíblicos que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, você pode ler aí, minha irmã, do versículo 2 até o versículo de número 11. São 9 bíblicos dons do Espírito Santo. Então, que adianta uma pessoa falar em línguas estranhas, mas um dos dons do Espírito Santo é a sabedoria da palavra. Há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, o outro, fé. Fé é um dom do Espírito Santo. Então, não adianta uma pessoa falar em línguas, ela só está edificando a ela mesma, tá? Se tiver intérprete, também tem que tomar muito cuidado com esse negócio de interpretar. Eu já vi, sabe, eu não sou desconfiado, não, mas onde há homens envolvidos, a gente sempre tem que crer em Deus. Não duvidando dos dons, porque eu os busco também, amém? Eu também os busco, mas tem muita carne, né, querendo sobressair além daquele que é santo e poderoso, que é Jesus. Então, eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele fala do culto com ordem e decência. Tem lugares que eu não levaria um convidado para assistir uma reunião, não, porque sairia escandalizado do lugar. Então, com ordem e decência, Deus fala todas as coisas. Tá bom, Sueli? Obrigado pela tua boa pergunta. Eu gosto de crente assim. Como o pastor Carlos Alberto Moisés fala, crente tem que ser inteligente, e é verdade. Aqui, sem nome, olha, muitas perguntas e mensagens. Pastor, está falhando o áudio aqui. Será que é só aí? Olha, eu não recebi nenhuma mensagem disso ainda, tá? Então, obrigado aí quem está comunicando, espero que tenha restabelecido o seu áudio. André, que bênção, um programa show. Deus abençoe, minha irmã, obrigado, hein? Flávia, boa noite, pastor, que Deus te abençoe. Olha como o povo é legal, né? É só mandando mensagem para dizer um boa noite. Puxa, que honra, que legal. Tá falhando, pastor, diz o Felipe. Ô, querido Omar, tá tendo alguma falha no áudio aí? Vocês viram que hoje eu estou aqui com um microfone diferente, né? Estou metido hoje, ó. Tá bonito aí? O que vocês acham, hã? Então, mas não, tá tudo ok, né? Ok, deve ser a net de vocês. Essa hora, eu acho que o mundo para por causa do palavra acústica e a internet bomba. Edson, pastor, tive um problema com a justiça. Aceitei Jesus na cadeia. Nunca frequentei uma igreja de verdade. Gostaria de saber se tem o mesmo valor para Deus. Fica a paz, na paz, pastor. Amém. Eu só gostaria de saber se você está ainda detido, né? Se você está ainda preso. Entenda uma coisa, irmão, igreja, a palavra igreja, até ministramos isso um tempo atrás, fala sobre a congregação, a Assembleia dos Justos, congregar, estar reunido. Não importa se a unidade da igreja, que somos nós, a eclésia, né? Não importa se ela está num templo, se ela tem endereço ou se ela está até dentro de um presídio. Não interessa. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus estará presente, tá? É por isso que eu falo, eu não sei se você está ainda preso ou não. Quando você sair, se é que você já saiu, lógico que você vai precisar procurar uma igreja para você continuar a sua jornada com Cristo. Nunca, uma das coisas que eu preguei ontem, que está no livro do profeta Isaías 28, que o Senhor vai medir as nossas atitudes com a linha de medir e com o prumo, no horizonte, né, e no vertical. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não preciso estar numa igreja para buscar Deus. Isso é uma mentira do diabo, precisa sim. Porque é na igreja que nós aprendemos, embora a gente às vezes precisa escolher um pouco melhor as igrejas, mas é na igreja que nós aprendemos a palavra, é na igreja que nós
estamos em comunhão, adorando a Deus através do louvor, a comunhão da igreja, o poder que está sobre aquela reunião de pessoas, tudo isso é bíblico. Tá bom, Edson? Eu espero que você esteja aqui do lado de fora. Se você está do lado de dentro, eu também espero que você, quando sair, como você disse, já aceitei Jesus, louvado seja o nome dele na tua vida. Precisa sim. A sua igreja lá dentro da cadeia, do presídio, é uma igreja de verdade, porque tem pessoas reunidas em nome de Jesus. Um abraço ao Edson e a todos que talvez estejam atrás das grades. A gente pode estar atrás de grades físicas, mas não mais atrás de grades espirituais. Jesus liberta das duas, viu? A Carmen, pastor, como sempre, um abraço, viu, irmão Edson? Que Deus os abençoe. A irmã Carmen, pastor, como sempre, eu estou aqui só ouvindo e ficando cada vez mais emocionada. Se possível, quero ganhar um CD do Voz da Verdade. O Senhor é uma bênção, é uma joia preciosa. Deus está feliz e ter como um pastor. Obrigado pelo elogio, mas não vou dar CD para a senhora, irmã Carmen. Que isso? Que CD que a senhora quer do Voz da Verdade? Eles têm 34 CDs. Vai pedir lá para o pastor Carlos Moisés, pedir para mim. Já dei CD para a senhora, ó, do Mi, de quem mais? Acho que do Rodrigo Mota. A senhora está cheio de CD em casa aí. Um abraço, irmã Carmen. Solange Saveiro. Pastor, desde que meu filho Felipe me mostrou seu programa, não me canso de assistir. Estou assistindo todos os que já foram e amei todos eles. Parabéns pelo servo de Deus que o Senhor é. A paz. Irmã Solange, um abraço, senhora, ao seu filho Felipe. Obrigado pelo carinho. Eu acho que a honra, o prazer, talvez seja de vocês assistirem, mas a maior honra e felicidade e responsabilidade é minha de estar aqui e de alguma maneira levar um pouco do amor de Deus para vocês. Muito obrigado pela audiência que vocês me dão aqui todas as segundas-feiras. E como a senhora disse, as pessoas podem assistir todos os programas que já foram gravados. Entra no site da Just, vai lá em programas, procura o Palavra Acústica e você escolhe ali os programas mais recentes e os mais antigos. Falando em mais antigos, segunda-feira que vem, uma das nossas primeiras convidadas ao programa, logo no começo do Palavra Acústica, a cantora Daniele Rizzuti, ela que é uma adoradora do Senhor, que louva o Senhor, está lançando o seu primeiro CD. Ela é da Graça Music, ela é membro da igreja, adoradora lá da igreja da Internacional da Graça, do R.R. Soares. Ela vai estar conosco segunda-feira que vem, aqui no Palavra Acústica, que foi um propósito que nós fizemos, que assim que o CD dela fosse lançado, ela lançaria aqui no Palavra Acústica também. Então não percam, é uma moça amável, ela é muito simpática e ela está com o novo CD dela, que eu também estou muito curioso para ouvir, porque ela canta muito, tá bom? Então, ó, segunda-feira que vem, aqui no Palavra Acústica, Dani Rizzuti, tá bom? Um abraço a todos os irmãos da Internacional da Graça de Deus. Rafael, abraço, pastor, Deus é fiel. Sempre, Rafael, um abraço para você também. A Amanda, realmente foi uma bênção o nosso final de semana. Adoramos, louvamos, oramos, congregamos, glórias a Deus. Amanda, que eu entendo aqui, a minha querida Mandinha, que eu chamo ela de Almôndega, minha sobrinha querida. Não precisa? Vou direto então, sem parar. Então não temos hoje corte não, vamos direto, tá bom, povo de Deus? Obrigado, Bruna. A minha querida sobrinha Amanda, um abraço para a Mandinha, para a Dedê, para a Patrícia, para o Gui, para o Reinaldo. Ó, tivemos, eu fiz questão de falar no Facebook hoje, que nós tivemos 3 dias maravilhosos como igreja. Nós nos divertimos, congregamos, nós não bebemos, não falamos palavrão, não fomos em balada, não fomos em put-put, como diz aí, né? Nós não precisamos gastar dinheiro, nós só fomos adorar a Deus
E o comentário é geral dos irmãos que... Ainda eu falei assim, procure uma igreja que pregue a palavra perto da sua casa, para que você possa viver aqui nessa vida, nessa terra, dias que marquem a sua história, tá? Como nós temos vivido como igreja. Temos problemas, temos lutas, temos aflições, mas de todas elas nosso Deus nos poupa, nos livra, nos fortalece. Louvado seja Deus, tá bom? Ó, eu vou direto hoje, hein? Então a gente tem aí mais uns 20 minutos de programa. A Cíntia, pastor, você não é velho nada, grande servo de Deus. Não sou não, irmã, não. Mas eu vou falar, a gente carrega umas marcas do Evangelho. Obrigado, irmã Cíntia. Às vezes eu falo assim, eu vejo tanta gente com 40 anos que já desistiu de tantas coisas na vida. Eu acho que eu me sinto como se eu tivesse 20 anos, porque eu quero fazer tanta coisa para o Senhor ainda, que como se eu não tivesse feito nada. Muito obrigado, viu, minha irmã? Deus abençoe você. A Glauce, mas pastor, tem igreja que acha que não faz em... será que é isso? Não fala em línguas? Deixa eu ler aqui todo para entender. Tem igreja que acha que não faz em língua, não é batizado no Espírito Santo. É verdade? Então, foi o que eu falei para, acho que irmã Sueli, se eu não me engano. A gente não pode confundir o batismo com o Espírito Santo com falar em línguas. É muito provável que uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela vai ter os dons do Espírito Santo. Mas não é, eu já ouvi muito isso, quando a pessoa fala em línguas, ela está sendo confirmada, mas espera lá, e os outros dons? Que adianta uma pessoa falar em línguas e não conhecer a palavra de Deus, não ter fé? Então a gente não pode dizer que aquele ato de falar em línguas, meu Deus, eu já ouvi tanta coisa que eu falo isso aqui por experiência, a palavra não me dá essa certeza. Tem pessoas que imitam falar em línguas. Só para você entender, nada, não é a questão do assunto aqui. Eu também não fujo do que eu falo, porque eu defendo a palavra de Deus, eu prego o Evangelho. Mas existe um movimento chamado movimento carismático, que eles dizem que falam em línguas estranhas. E do lado do altar deles lá, estão lá as imagens de escultura. E aí? Eu já orei por pessoas manifestadas com demônios que falavam em línguas. E aí? Então uma coisa, biblicamente, irmã Glauce, não tem nada a ver com a outra. Leia o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que você vai entender que aquelas línguas que eles falavam, a Bíblia fala de línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre a cabeça deles, aquilo era a descida do Espírito Santo na igreja. Ponto. Mais para baixo. Todos eles se entendiam. E você vê num versículo, se não me engano, versículo de número 10, por aí, você vai ver que o autor do livro de Atos, que é o apóstolo Lucas, ele está declarando os povos, línguas que estão reunidos naquele lugar. Ele fala das pessoas de cada região. Todos se entendiam no seu próprio idioma, tendo idiomas diferentes. Então, as pessoas, talvez, eu já vi muito tempo atrás, muitos pastores, porque lá receberam o batismo com o Espírito Santo e falavam em línguas. Epa! Deixa eu ler, senão eu vou dar a impressão que eu estou fugindo do assunto. Papai. Obrigado, viu, irmã Glaucio? Eu louvo a Deus por essas questões. O povo não pode ficar sem entendimento dentro das igrejas. Jesus disse, o meu povo perece porque lhe falta entendimento. Então está aqui, ó. Vou ler. E todos pasmavam. Deixa eu ler o 5 para o 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então está aqui, línguas estranhas, mas não fala de línguas. Talvez algumas traduções possam ter no lugar de línguas, idiomas. Em Jerusalém estavam habitando, naquele momento, judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? É como se os apóstolos falando, eles falavam em todos os idiomas. Olha quem são os povos que estavam reunidos naquele lugar: partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eu falei do versículo 10, era exatamente ele. Então, viu, só respondendo aqui a querida irmã Glauce, mas pastor, tem igreja que acha que se não falar em línguas, não é batizado no Espírito Santo, né? É verdade? Não é verdade, é equívoco, má interpretação bíblica que eu li para você aqui, tá? Não é questão, sei lá, vai perguntar para o seu pastor, de repente o cara não gosta até, né? Porque ele aprendeu assim, mas eu acho que é má interpretação bíblica. A gente não pode colocar palavras que estão dentro das Escrituras e tirar algumas, não tem como. Se você comparar Atos com 1 aos Coríntios, você vai ver que Paulo está falando de uma coisa distinta do que Lucas está narrando no livro de Atos dos Apóstolos. Né? É a língua. A língua celestial, que é até chamado de língua dos anjos, é a língua universal da glória. Todos nós receberemos talvez esse batismo com o Espírito Santo que as pessoas falam que nós fazemos toda quarta-feira no novo templo, viu? Eu sou um pastor bíblico. É pentecostal sua igreja? Não falo, nossa igreja é bíblica. Porque dá a impressão que igreja pentecostal tem que buscar certas coisas que fogem do contexto da Bíblia, né? O que é crente pentecostal? O que é crente tradicional? Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, mas para ser cheio do Espírito Santo, precisa entender a palavra, irmão. O Espírito Santo não habita em qualquer coisa não, viu? Um abraço, tá, irmã Glaucio? Espero que eu possa ter tirado sua dúvida. Aí a Sueli mandou outra aqui: pastor, então, eu só vou me edificar quando eu interpretar o que estou falando? Não, querida. Obrigado pela resposta. Não. A Bíblia não fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Não fala, né, se não me engano, em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você está orando em espírito, mas você não precisa entender. E outra, irmã, a gente não começa a falar em línguas estranhas e não percebe que está fazendo. Você fala se você quer ou não. É melhor você orar no teu idioma, no teu entendimento, no teu culto racional a Deus, tá bom? Então, se você está falando em línguas, você só está edificando o espírito. A carne para nada serve não, tá? E outra, o que nos edifica é a presença de Deus na nossa vida através do seu Espírito Santo. Jesus é o que nos edifica. Irmã Carmen, agradeço a Deus por estar nesta igreja abençoada no novo templo do Senhor, com o senhor pastor João Paulo, que é um verdadeiro servo usado por ele, graças a Deus. Eu não vou dar o CD para a senhora, não adianta a senhora ficar me elogiando não, tá? Beijo, irmã Carmen, obrigado, que Deus abençoe. Eu não tenho CD do Voz da Verdade, irmã Carmen, só tenho alguns. A Sara, pastor, por que é tão difícil encontrar alguém que interprete o falar em línguas de um outro irmão, exatamente como diz Paulo em 1 aos Coríntios? Porque aí que está, minha irmã, eu imagino que é por causa de muita meninice dentro da igreja, sabe? Só isso. Não estou dizendo que todas as igrejas são assim, talvez é leviano da minha parte me excluir de uma comparação, só que eu acho é muita meninice dentro das igrejas, e Deus não pode compartilhar delas conosco. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é uma pessoa, que a Bíblia fala, não entristeçais ao Espírito Santo. Então quer dizer, não é tudo que estão falando lá, a verdade, a interpretação. Eu acredito que é por isso, só por isso. Tem coisas na igreja primitiva que nunca mais vão acontecer nos dias de hoje, por causa das meninices. Quando Paulo está falando para a igreja de Corintos, é porque começou a acontecer uma série de coisas na igreja
que acontecem até os dias de hoje, infelizmente. Tá, irmã Sara? Então, é difícil, mas tem como dizem aí, os vasos usados por Deus, que, para não dizer que, teve uma certa ocasião, que eu era pastor, no começo do meu ministério, eu era pastor de um outro ministério, nós estávamos numa vigília, a presença de Deus era palpável naquele lugar, e o pastor falou em línguas estranhas, eu estava de joelho orando, eu entendi o que ele falou, mas para que a minha dúvida deixasse de ser dúvida, uma irmã no meio da igreja falou exatamente aquilo que eu havia entendido. Então, também foi a única vez, nunca mais, talvez é porque eu nunca busquei isso, porque eu acho que isso não edifica a pessoa, né? Se alguém está falando em língua, que haja intérprete. Mas todo mundo hoje quer ser profeta, todo mundo quer fazer hoje show pirotécnico, né, em cima do altar. O Espírito Santo não pode compartilhar com isso, não. Pati Jonathan, a paz, grande bênção, um abraço. A paz, minha irmã, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho. O Wanderson, pastor, estava assistindo o programa com o Além do Véu, show, viu? E queria saber quando eles vão voltar, porque o Senhor disse naquele programa que eles voltariam, gosto muito deles. Nós também, viu, irmãos? Um abraço ao pastor Wagner Oliveira, a irmã Manuela. Em breve, eles lançaram um CD agora, acho que no começo, do DVD, e nós combinamos de trazê-lo sim. Eu creio que nos próximos programas aí, eu vou até mandar uma mensagem aqui para Dedê, entrar em contato com Além do Véu. Tá bom? Obrigado, viu, irmão? O Edson respondeu aqui, um abraço, irmão Edson. Eu saí dia 18 de fevereiro de 2013. Muito obrigado, pastor. Irmão, fiquei feliz, viu? Corre aí, procura uma igreja, se você já deve estar congregando, é claro, uma igreja que pregue a palavra de Deus, tá bom? Fiquei feliz, viu? Parabéns por você aceitar Jesus num lugar tão difícil. Miriam, pastor, tenho percebido que o Senhor fala que na minha igreja não pregam muito Jesus. Quero trocar de igreja. Eu estou falando? Não, irmã, não julgue assim, querida. Quero trocar de igreja, mas não sei para onde ir. Onde a senhora está? Tem igrejas boas, irmãos. Uma coisa que eu peço aos irmãos, o crente precisa ter raiz, né? O crente precisa estar alicerçado em algum lugar. Ele precisa amar aquela igreja, aquele pastor, ele precisa se envolver na igreja, ajudar com suas primícias, com seus dízimos e ofertas. Isso é bíblico, irmão. Mas se você só está ali porque você não tem um outro lugar, você está triste espiritualmente. E eu lamento, mas você está perto de fracassar. Então a gente tem, Deus permite, hoje tem dezenas, milhares, às vezes você passa numa rua, numa avenida, tem 5, 6 igrejas evangélicas, uma do lado da outra. É impossível que uma não se encaixe naquilo que você esteja procurando. Eu digo procurando dentro da palavra de Deus, tá? Porque toda igreja tem seus defeitos, todo pastor tem suas falhas, inclusive eu longe de mim querer dizer que nós somos uma igreja perfeita, temos nossos problemas, mas quando nós estamos na palavra, irmão, tudo, só não fica quem quer andar na mentira. Eu sempre digo isso, no novo templo, só não fica quem não gosta da verdade da palavra. Quem quer oba-oba, quem quer brilhar mais do que Jesus, não consegue ficar mesmo, porque ali é estreito. Ali o que prevalece é a palavra ministrada. Ore ao Senhor, irmã Miriam, Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai te levar num lugar onde você vai sentir a alegria do Espírito Santo, tá bom? Omar, você tem aí o endereço do novo templo? Porque às vezes tem, você colocaria, porque às vezes eu não falo aqui tanto da nossa igreja, porque eu quero pregar o evangelho para você nesses 45 minutos que eu tenho aqui, ó. Mas está aí, ó, Rua Luiz de Arditi, número 83, Jardim Maria Luísa. Nós estamos no bairro Jardim Maria Luísa, é uma referência mais próxima aqui na Zona Sul de São Paulo, é o Shopping Center Interlagos. Nós estamos um bairro atrás do Shopping Center Interlagos, tá? O telefone está ali, ó, 5612-4669. Liga lá no horário comercial das 7 da manhã, às vezes eu estou na igreja até 11 horas da noite.
liga nesse telefone, a gente passa maiores informações para você, vale a pena. Ó, tem irmãos que vêm lá perto do zoológico, tem irmãos que vieram do Sacomã, Ipiranga, vem pessoas de até outros bairros distantes do aeroporto para congregar com a gente. Tem o seu automóvel, pessoas que vêm de ônibus mesmo. Eu acho que vale a pena. Para a edificação da fé, minha irmã, vale a pena sim. Tá bom? Eu só estou falando da verdade da palavra, nada além disso. Luquinha Batera, 5 minutos. Ô Luquinha, um abraço, meu irmão Batera. A paz, amigão. Gostei do micro amarelo. Você falou micro amarelo. Não é micro, não. Tá bonito, ó. Bonito. Abraço, Luquinha. O irmão Luiz tocou lá na bateria lá do Daniel, no Voz da Verdade, ó. Foi muito bom. Tocamos lá, louvamos a canção Além do Rio Azul. Foi muito legal, viu? Natália, pastor, com muito respeito, velho Senhor, não está você. É muito lindo. Obrigado, irmã. Eu sou lindo em Cristo. Que legal que o povo... Eu falei que eu sou velho, assim, né? Porque a gente... 40 anos, tem gente que já nem convida mais você para grupo de jovens, né? Porque o pastor tem 40 anos, mas eu não sou velho não, eu sou um jovem enxuto, velho é o diabo, né? Por causa do pecado. Obrigado, viu, irmã? A Natália, pastor, com muito respeito, velho, o senhor não, você está muito lindo, obrigado, ó, ganhei a noite. A Angélica Monteiro, P. Monteiro, tenho uma dúvida, me batizei há 22 anos, pastor, que bênção, há 7 anos me afastei, tenho que me batizar de novo? Não, às vezes acho que perdeu o valor meu batismo, não perdeu o valor porque o valor não é humano, o valor é divino, cumprir a justiça, só há um batismo, minha irmã, volte para Jesus, se reconcilie com Ele, procura o pastor da sua igreja, onde você for, fala, pastor, eu estou afastado, eu preciso voltar para Jesus. Eu digo que o batismo, se ele não tivesse mais valor, a senhora já teria esquecido dele, viu? Ele tem valor sim, tá bom? Irmã Carmen, para de ser boba, ela está pedindo perdão por pedir um CD. Que isso, minha irmã? A senhora mora no meu coração e não paga aluguel. Geraldo, pastor, quem escreveu os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João? Segundo os estudiosos da Bíblia, que não é o meu caso, Mateus foi o evangelista Mateus, tá? Que era o cobrador de impostos. O evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, provavelmente narrado por Pedro. Lucas, o próprio Lucas, o médico, e o evangelho de João, o irmão João, o apóstolo amado, aquele que escreve também as 3 epístolas de João e o livro do Apocalipse também é o evangelista João, tá? O grande servo de Deus. Tá bom, meu irmão? Obrigado pela pergunta, irmão Geraldo. Carlos, quero parabenizar o programa e a Just TV pela ótima qualidade, áudio e imagem estão perfeitos. Para os que estão reclamando, é por uma questão do PC, o PC da Xuxa, estão usando o PC da Xuxa. Abraço, pastor. Obrigado, irmão Carlos. Eu também quero agradecer a Just TV, ao querido Omar, a Bruna, que, poxa, gentilmente me tratam muito bem aqui toda segunda-feira. É verdade, a qualidade 10, valeu. Ó, eu estou olhando para essa câmera agora só. Um beijo para vocês, tá? Estou terminando o programa Palavra Acústica dessa noite. Estou lendo todas as mensagens que estou recebendo aqui. Que show! Mariana, pastor, vejo que muita gente falando que o namoro não é bíblico. Mas então, o que a gente faz? Tem que noivar e casar direto? Para com isso, querida. É que o namoro que hoje falam, já não é mais namoro, é quase um casamento, né? Mas como você vai conhecer a pessoa? Precisa namorar, precisa reparar na pessoa, viu? Precisa sentir se é uma pessoa boa, em todos os sentidos também. Lógico que o sexo antes do casamento não é recomendável, é lascívia, é prostituição, mas para e pensa, como você não vai namorar, aí você casa, entra num emaranhado aí de problema, para não falar outra coisa.
Lógico que você precisa namorar, mas o namoro cristão é diferente do namoro mundano, tá, meu irmão? Pensa aí. A Mariana, obrigado pela sua pergunta, viu? Você tem que namorar sim, conhecer um pouco o caráter daquela pessoa. Lógico que às vezes dentro de um casamento as coisas mudam, mas pelo menos você tem uma estrutura ali já meio que elaborada como será a sua vida com esta pessoa, tá bom? Puxa, quem fala isso, por Deus. João Ribeiro, irmão João, saudade do senhor, querido. Paz, pastor. Não tem mais mandado mensagem para dar a oportunidade do pastor ler os dos irmãos internautas. Abraço. Que isso, meu irmão? Eu faço questão que o senhor mande aí suas mensagens. Um abraço, viu, irmão João Ribeiro? Quanta mensagem, Jesus. Diego, pastor, a paz do Senhor. Como saber se uma possessão demoníaca é autêntica ou fingida? Ou mesmo algum tipo de histeria. Há uma piada no meio gospel que diz assim, que um diabo lá não queria sair de jeito nenhum de uma pessoa. Os obreiros, cara grandão, forte, pegaram uns pedaços de pau, levaram o irmão na salinha e disse, diabo, agora você vai sair. Aí o diabo disse assim, não, eu saio, agora eu saio. Quer dizer, não era possessão. Eu acredito numa coisa, irmão, se você orar em nome de Jesus, sendo você um homem ungido, você orar em nome de Jesus, o diabo vai ter que sair. Não existe negócio de histeria, se houver essa coisa já é carne, tá bom? Diego, obrigado, e olha, muitas outras mensagens aqui que eu não vou poder ler, fica para segunda-feira que vem, 45 minutos de coisa boa, voa. Um forte abraço, boa semana para você, povo de Deus, e viva Ele, o Senhor Jesus. Tchau. Muito obrigado, hein?